Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa sexta-feira nós somos exortados à fé e à plena confiança no amor e no cuidado do Pai Celeste. Então, que nós possamos celebrar com entusiasmo e alegria os sagrados mistérios. Então, a primeira leitura está em Romanos, capítulo 4, versículo 1 a 8. Romanos, capítulo 4, versículo 1 a 8. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, assim as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então, essa primeira leitura fala sobre, fala sobre Abraão, que Abraão foi justificado pela fé. E aqui, na carta de São Paulo aos Romanos, ele fala: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Então, que a primeira leitura, um aspecto, da teologia paulina é a sobreposição da fé à prática das obras da lei mosaica como meio para se alcançar a salvação, dom gratuito de Deus. Por meio de Jesus Cristo, isso não anula, por meio de Jesus Cristo. Isso não anula nem contradiz a carta de Tiago ao ensinar que a fé sem obras é morta, em Tiago capítulo 2, versículo 14 a 26. A obra da fé cristã não é mera observância de preceitos, ela é a vivência da caridade, da fraternidade, da assistência aos que sofrem e do temor ao Deus único. Então, a primeira leitura, apresenta Abraão como modelo de fé. Abraão acreditou tão somente no Deus verdadeiro, o que lhe foi creditado como justiça. Fez a vontade de Deus, crendo em suas promessas. Então, que nós também possamos fazer a vontade de Deus também e crer nas promessas de Deus na nossa vida, que nós realmente possamos fazer a sua vontade. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 12, versículo 1 a 7. Lucas capítulo 12, versículo 1 a 7. Naquele tempo, ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, Jesus começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 cetis, e nenhum deles será esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis do que muitos passarinhos. Mais valeis vós do que muitos passarinhos. Então, o Evangelho é também a exortação à fé e à confiança em Deus, o Pai. Na primeira parte, Jesus ensina que o discípulo do reino não precisa temer o outro ser humano. Deve sim tomar cuidado para não se contaminar pelo fermento dos fariseus, que é a maldade e a hipocrisia. Toda maldade e hipocrisia disfarçadas como piedade e verdade, a moda farisaica, um dia ou outro são descobertas. E aí, na segunda parte, Jesus esclarece que se deve temer apenas a Deus, que pode retirar a vida terrena e lançar a pessoa no inferno.
Então, o temor sagrado e reverente a Deus, porém, é devido, mas este temor é bastante diferente do medo, tá certo? Nós devemos sempre louvar e glorificar a Deus sempre na nossa vida, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.